Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos à 30ª Semana Acadêmica do curso de Psicologia da Univale. E nós, como comunidade acadêmica, estamos muito felizes com a presença de todos e todas. Vamos então iniciar com alguns avisos gerais. Haverá no final da palestra, então, um momento para perguntas ao nosso convidado. A lista de presença será disponibilizada no final da palestra, no chat, junto com o link e o PIN, tá? Para validar a presença. E agora teremos, então, a nossa primeira palestra do dia, intitulada O Afeto Te Afeta? A escuta implicada no atendimento às pessoas LGBTQI AP+. E para apresentar esse tema, eu convido o professor e mestre Yuri Heller Verzola, que é psicólogo graduado pela Universidade Federal de Santa Catarina, da UFSC, em 2014, especialista em Gestalt terapia pela comunidade acadêmica desde 2017 e especialista em saúde da família, programa de residência multiprofissional em saúde da família da Universidade do Estado de Santa Catarina e da Prefeitura Municipal de Florianópolis em 2018. Mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva da UFSC 2021, integrante do Núcleo de Pesquisa e Extensão de Bioética e Saúde Coletiva. Professor, a palavra é sua. Tá aí? Oi, bom dia. Bom dia, professor. Tudo bem, gente? Estou chegando aqui na Univale, então, né? Muito obrigado pela apresentação. Então, gente, sou Yuri, sou professor novo aqui do curso, começando esse semestre, começando esse mês, então estou chegando super aqui. Fico muito feliz pelo convite do CA, né? De falar sobre um tema que eu gosto tanto, que eu trabalhei já também. E, então, espero que nosso encontro seja muito bom hoje, que a gente consiga se encontrar, se acolher, conversar um pouquinho sobre isso. Enfim, é isso, né? Eu sou Yuri, eu já trabalhei bastante com questão LGBT. Quando eu fiz minha residência em saúde da família, eu trabalhei no ambulatório trans, né, que é um ambulatório só para pessoas trans, para facilitar o acesso na saúde e também para facilitar o processo de humanização. Então, eu trabalhei como psicólogo lá também, então é um lugar que eu gosto muito de estar também, pensando a subjetividade, a sexualidade, essas formas de expressão diferentes e plurais. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, se qualquer coisa vocês me avisam, tá? Porque eu estou aqui na sala, mas vamos lá então. O nome da fala, então, é O Afeto Te Afeta, a escuta aplicada no atendimento às pessoas LGBTQIAP+. A minha fala, gente, vai ser... tem alguns momentos, né? No primeiro momento eu vou falar um pouquinho sobre o que é LGBT, um pouquinho de um histórico para a gente conseguir entender, e depois falar um pouco mais sobre subjetividade e questões da sexualidade. Então, a gente começando bem básico, assim, sobre as letrinhas, né? Porque tem muita letra e as pessoas, às vezes, ficam pensando nessas letras. Então, a gente tem as letras clássicas, né? Do lésbicas, gays, bissexuais. E a gente já chega numa parada que é o trans, né? Que o trans já pode falar sobre pessoas transexuais, transgêneras, travestis, pessoas não binárias. A palavra trans, ela quer dizer o atravessar, né? Então, quando a pessoa atravessa, vai além do sistema sexo-gênero, né? Então, pode pensar de um ponto do binarismo do homem, da mulher para o outro, né? As travestis também entram aí por uma identidade específica, né? Uma identidade feminina, que também é um lugar de luta. E as pessoas não binárias também, que entendem que o sistema sexo-gênero não é binário e elas não se prendem a nenhum deles, né? Da mesma forma, a palavra queer, né? A palavra queer era uma palavra que era pejorativa e foi ressignificada, então, como uma palavra de orgulho.
Então, a gente tem nessas letras, né, uma história de luta, uma história de identidade, uma história de sexualidade, é muita coisa misturada, né? Mas tem muitas palavras, e tudo que a gente coloca aí são palavras muito políticas também, né? E aí a gente tem o I, da intersexualidade, que são pessoas que não têm um gênero definido nem no momento de nascimento, assim, né? Que a gente vê que a nossa variabilidade, até a nossa variabilidade biológica é muito maior do que se fala por aí, né? Então, a letra I se encaixa nessas pessoas que não tem uma definição inicial de seja de genitália, seja de uma decisão, uma definição cromossômica também, né? Então, se a gente parar para ver até os cromossomos das pessoas, às vezes são diferentes, né? Tem XXY, vários tipos de variação. Aí tem a letra do assexuais, né? Então, que são as pessoas que negam uma performance de sexualidade, então também as pessoas que negam a performance de gênero. E as pansexuais, que é muito parecido com bissexuais, né? Mas com o passar do tempo, quando a gente fala sobre pansexualidade, a gente tenta abrir o olhar para a não binariedade do sistema sexo-gênero, né? Entender que não é um ou outro, é um gradiente, né? E o termo pansexual, ele afirma muito isso, né? Não que o termo bissexual não afirme, mas são momentos históricos diferentes que essas palavras são evocadas, né? Mas tem esse marco histórico. Mas a gente entende, então, que existem muitas formas de expressão de sexualidade, muitas formas de expressão de identidade, de gênero, e por isso também que a gente sempre coloca o mais, né? E a gente sempre fala, né, que existe a mesma quantidade de pessoas no mundo, existe a mesma quantidade de sexualidade, porque cada um vive de uma forma muito singular. O que acontece, então, que a gente pega e junta todas essas letrinhas num grupo, né, como chamam de comunidade, né? Na verdade, o que une esse grupo é a opressão que cerca elas, né? Então, a gente entende que é uma união por opressão, uma união por sofrimento, porque são pessoas que estão fora da normatividade, né? Não é um grupo que é criado de uma outra forma. A partir disso, a gente ressignifica, e tem toda a questão do orgulho, toda a questão de ver a positividade nisso, mas o primeiro momento desse grupo é um grupo de exclusão, né? E aí, né, tendo essa introduçãozinha sobre que tem várias letras, tem várias sexualidades, tem várias expressões de gênero, várias performances, a gente começa a pensar assim, muita gente que vive fora da norma, né? E, muita gente mesmo, né? Muita gente. Não é tão raro como se quer que seja, né? Ou se coloca como é. Mas como que a gente escuta, então, essas pessoas? Como escutar pessoas LGBT? Essa é a pergunta que eu faço para vocês que estão fazendo curso de psicologia. E o grande spoiler, né, na verdade, é que a gente escuta as pessoas LGBT da mesma forma que a gente escuta qualquer outra pessoa. Só que, para a gente conseguir ter um fundo, né, que eu sou gestalterapeuta, né, a gente fala, para a gente conseguir ter um fundo mais disponível para ouvir uma pessoa LGBT, a gente precisa conhecer um pouco dessa história, de entender que a vida é muito mais do que uma norma, né? Então, tem um certo exercício que os psicólogos, que todo mundo que pensa a subjetividade precisa fazer, é de entender esse contexto cultural, esse contexto social que, que cerca a questão LGBT, né? Então, para escutar essas pessoas, para a gente ter disponibilidade, a gente precisa entender, ter um fundo mais sustentado, né? Para que quando eu esteja na frente de uma pessoa LGBT, a pessoa vire a minha figura, né? Não a identidade dela, não a sexualidade diferente, não essa expressão
que eu não estou acostumado, né? Porque na cultura hegemônica o LGBT ainda está muito excluído, muito de fora. Então a gente precisa entrar nisso para a gente conseguir estar disponível na hora de ouvir. Então é basicamente isso que eu falo como a gente escuta as pessoas LGBT. Basicamente isso então é a introdução, galera. Eu vou falando então depois do que eu vou me lembrando também, né? Claro, eu sou um homem gay, né? Então para mim entrar nesse mundo, esse mundo fora da norma não foi uma escolha, né? Eu só tive que entrar e eu tive que parar e pensar e aí depois pensar tudo que está ao meu redor. Mas para muitas pessoas que não são forçadas a pensar nisso, às vezes acaba passando batido, né? E é importante não passar batido. E claro, né, gente, a gente só vai estar disponível para uma pessoa para a gente ouvir quando a gente tem um desejo, né, por ouvir, né? A gente tem um desejo pela escuta também. Então, isso é o ponto principal, né? Quando a gente quer trabalhar com pessoas LGBT, a gente já tem que estar disponível de antemão, né? Mas vamos lá, então. Para a gente entender, então, esse fundo, a gente precisa de falar sobre o feminismo, né? Porque o feminismo é uma luta que ela dá fundamento para a questão LGBT. Falar sobre LGBT sem falar sobre feminismo esvazia muito o termo, esvazia muito a luta e todo esse processo histórico, né? Então, o feminismo é um horizonte teórico e um horizonte político que a busca do feminismo básica, né, uma equidade de gênero, raça e sexualidade. É um movimento plural, dinâmico, que começa então questionando a ordem patriarcal, né, a ordem que existe o homem no centro da organização social e ele tem o poder sobre suas esposas, seus filhos, seus empregados, e o feminismo começa a questionar isso, buscando a equidade. O que é equidade, então, né? Entender que para quem precisa, o necessário, né? Então, quando existe uma relação de poder desbalanceada, a gente precisa ajustar essa relação de poder e o feminismo, então, já começa a pensar em várias relações de poder que estão aí entremeadas na nossa sociedade, para a gente começar a questionar isso. Então, pensar LGBT sem pensar feminismo não dá. Então, vou falar um pouquinho da história do feminismo aqui para a gente ter um pouquinho mais de fundo quando a gente for pensar. Se for uma coisa que você já conhece, daqui a pouco a gente entra mais no questão LGBT, né? Então, o feminismo tem algumas ondas. A primeira onda, então, vem lá do final do século XIX, início do século XX, com o movimento do sufrágio, né, que são as mulheres que lutam por votos, né? Também o movimento do abolicionismo, que eu tenho aqui a foto da Sojourner Truth, né, que ela foi uma mulher abolicionista histórica muito famosa nos Estados Unidos, né, que ela ajudou a libertação de centenas de pessoas escravizadas. Então a gente já vê que tem um movimento das mulheres liderando muitas mudanças na sociedade, né? E o sufragismo aqui no Brasil também começou, acho que na década de 30, mas também foi um processo muito devagar para as mulheres começarem a ter o direito ao voto, né? E às vezes, primeiro foi só as mulheres casadas, né? Tinha uma questão de raça também, mas esse é o primeiro movimento que a gente vê essa união das mulheres registradas, assim, né? Para lutar por uma igualdade, uma equidade de direitos. E a gente também tem os estudos da Margaret Mead, que é uma antropóloga, que estudou, que foi trazendo, então, que existe uma diferença social do sexo, né? Então, ela foi começando, os estudos de gênero começam aí, né? Que não existe um sexo, não determina o temperamento, né? Que é o nome do livro, que ela foi vendo vários lugares, várias comunidades em que mulheres e homens performavam diferente, né? Então, nesse começo, né? Às vezes, mulheres tinham mais papel de ir para caça, e os homens de ficar em casa. Isso tem vários estudos da Margaret Mead que são bem famosos também, que ela começa, então, a separar essa questão de que existe um determinismo biológico para a nossa performance de gênero, né? E aí vem a segunda onda do feminismo,
que ela já vem, então, durante as guerras mundiais e a Guerra Fria, né, que a gente começa a olhar para as questões estruturais do mundo. Então, o próprio patriarcado, que eu já tinha falado, do capitalismo, a gente começa a pensar na liberdade sexual, né, os direitos reprodutivos, aborto, integração no mercado de trabalho. Aqui no Brasil também, muitas mulheres estavam lutando contra a fome, né? Aqui eu tenho uma foto, né, de um jornal de 1950, né, que são as convenções contra a carestia. Também mulheres também se encontrando, lutando contra a fome no Brasil. Também por direito por habitação e também na proteção dos seus filhos que eram enviados para a guerra, né? Então, nessa segunda onda do feminismo, é muito nessa onda que também a gente começa a lutar também nas lutas antirracistas, que tem esse movimento de contracultura também, que é bem forte na Gestalt, na década de 60. Então, a gente começa a olhar muito para essa questão estrutural, né? Tem muita força aí que se constrói no feminismo nessa época, que a gente vê até hoje, né? Quando a gente olha para as questões maiores, assim, quando a gente olha para a desigualdade mais estrutural na sociedade, a gente já vem desde essa época aí das primeiras guerras, das grandes guerras mundiais, né? Mas a gente também chega então numa... tá. E aí, nesse meio tempo, a gente passa pela ditadura aqui no Brasil, né? Aqui eu trouxe um texto aqui da história do movimento LGBT, que eles falam, então, que na época lá do começo da ditadura, tinha então esses grupos conservadores que estavam muito com esse ódio já instalado, assim, né, querendo fazer esse combate à corrupção, a uma ameaça comunista, que estavam, então, ocuparam as cidades brasileiras contra o governo do João Goulart, né? E aí começou a se pensar nessa intervenção militar, que foi feita um pouco depois, né, no final do ano. E na época da ditadura, então, a vida privada, né, a esfera íntima, o cotidiano e o que se fazia entre quatro paredes também foram objeto da ânsia reguladora e do controle autoritário da ditadura brasileira. As pessoas eram vigiadas e tinha em seus dossiês produzidos por órgãos de informações registrava-se como uma mácula eventual suspeita ou mesmo a certeza categórica de se tratar de um pederasta passivo, como se isso diminuísse ou desqualificasse a integridade e o caráter da pessoa perseguida. Por ser homossexual, ela era menos humana e, portanto, considerada menos respeitável em sua dignidade. Então, a gente vê que a perseguição à homossexualidade, né, isso aí bem, nessa época já era uma questão do Estado, né? Então tinha essa perseguição estatal também. E isso não faz muito tempo, né, gente? A ditadura acabou faz 30 e poucos anos, né? Então, isso está muito forte no nosso Estado até hoje. Então, por isso que é importante quando a gente olha para a questão estrutural dessas formações. E lá nos Estados Unidos também tem um grande marco, né, que é a revolta de Stonewall, que foi uma revolta lá de 28 de junho de 69, que foram protestos contra a violência policial sobre os LGBT, né? E a gente tem o ícone dessa luta, a Marsha P. Johnson, né, que ela foi que dizem que ela foi a primeira pessoa, né, a primeira mulher trans que jogou uma pedra lá, jogou um tijolo nos policiais. Mas o que acontecia lá nos Estados Unidos, os policiais também, eles vigiavam como que as pessoas se vestiam, né? Então, as pessoas tinham que se vestir de uma forma de acordo com o seu gênero. Tinha que ter pelo menos 3 itens de roupa que tinham a ver com o seu gênero. E tinha uns barzinhos gays lá em Nova York, né, os barzinhos LGBTs, e a polícia fazia fazia batida mesmo, né, fazia uma perseguição. E aí eles começaram a lutar contra isso de volta, e aí começou então o movimento do Gay Liberation e os movimentos LGBT lá nos Estados Unidos, que aí a gente comemora então um dia internacional, né, do orgulho LGBT, que é um dia dos Estados Unidos que a gente também
comemora aqui, né? Mas essa grande marca, né, da revolta de Stonewall nessa época, na década de 60, também é bem importante para a gente ver que tinha uma perseguição do Estado, né? E eu não sei até que ponto a gente tem hoje também contra as pessoas LGBTs, né? E a gente precisou se unir para lutar de volta, né? Isso. Beleza. E aqui no Brasil, voltando para o Brasil, né, fiz um parênteses lá nos Estados Unidos, aqui também a gente teve movimento de resistência, claro, né? E naquela época da ditadura a gente tinha muita zine, né, muitas revistas e tal, e aqui tem os mais famosos, né? Tem o Lampião da Esquina, que a gente consegue achar na internet até hoje, aqui a gente vê Alice Brandão, Ney Mato Grosso, um monte de gente falando sobre a questão LGBT, questão de sexualidade nesse zine, né? Também eu trouxe o Xana com Xana, que é um zine mais voltado para as mulheres, né? As mulheres lésbicas principalmente. A gente também tem o Inimigo do Rei, né? Que é um outro zine, né? Então tem muita coisa legal aqui produzida nessa época que a gente consegue ver até hoje. A Alice Brandão é um ícone muito importante aqui no Brasil também, né? Ser uma mulher lésbica que também já se assumiu na, na época da ditadura e tudo mais. Uma mulher negra, né? Obviamente. E agora eu me lembrei também que na própria Gestalt, na Gestalt terapia, a gente tem o Paul Goodman, né? O Paul Goodman, ele foi um dos primeiros autores da Gestalt, né? E ele era um homem também, um homem que se colocava como queer. E já na década de 40, nos Estados Unidos, ele era assumido queer. Ele era... Algumas pessoas falam que ele era homossexual, algumas que ele era bissexual, mas ele estava aí fora da norma também e também era bem assumido, né? Então, a Gestalt também já tem essa insurreição, né, junto dela. E claro que eu vou vender um pouquinho meu peixe, né? Falar um pouquinho da Gestalt, mas eu sempre gosto muito de lembrar do Paul Goodman, que é um autor bem importante, que não tem muita tradução para o Brasil dos textos dele, mas ele tem uma influência bem importante também na Gestalt. E também uma das nossas principais lutas, primeiras lutas talvez, seja a questão do HIV/AIDS, né, que ainda a gente está numa epidemia, né, e a gente tem muito estigma, e a gente precisava entender. Naquela época era muito. Tinha muito estigma, né? E era uma condenação à morte quando a pessoa tinha HIV. Então, foi uma das primeiras lutas que a gente tinha. Então, o movimento LGBT no Brasil tem muito essa resistência na época da ditadura, né? Então, é importante a gente lembrar disso também, quando a gente olha para os nossos antecessores que permitiram que a gente possa falar sobre isso aqui também, né? E aí a gente vê, então, uma terceira onda do feminismo, na década de 90, que começa, então, a olhar de uma forma um pouco mais pulverizada, então, na questão da performance, do gênero, que a Butler, né, a Judith Butler fala. A gente olha, então, para umas questões mais de pluralidade, a gente olha para o capacitismo, né, esse preconceito contra pessoas com deficiência, gordofobia. Das pessoas trans também fica com muita força. E aí tem um olhar, sai de um olhar estrutural para um olhar mais individual. Só que essas coisas não acabam uma onda e começa outra, né? Elas meio que são tipo um tsunami dentro do outro, né? Então vem a terceira onda, que também já olha para uma questão mais pulverizada, mais individual, que trouxe os autores aqui, né? O Guilherme Almeida, que trabalha com masculinidades, e a Berenice Bento também. E aí a gente também vem como uma questão política, a gente vê a ascensão do neoliberalismo, que traz essa questão da individualização e do consumismo, e a identidade começa a ficar um pouco atrelada ao que a gente consome, né? Mas isso é uma coisa para a gente perceber, né, que também entra no feminismo, mas é uma coisa que faz parte de todo o movimento dessa época, todo o movimento dessa onda aí, que está até aqui hoje, né? E hoje em dia a gente fala um pouco dessa quarta onda, que seria o feminismo digital, ou o que a gente está fazendo aqui, né? Falando da internet,
poder falar sobre isso, onde o feminismo consegue chegar em vários lugares que nunca chegou antes, né? Uma pessoa com acesso à internet, não importa onde ela esteja, ela consegue ter um pouco de informação. Então, essa é a história que traz a gente até aqui, até hoje, né? E aí tem um conceito muito importante para a gente pensar o que separa as pessoas LGBT das pessoas que não são LGBT. Eu falo LGBT só por preguiça de falar toda a sigla, né? Mas eu estou mencionando todo mundo, né, quando eu falo LGBT. Mas, então, a cis-heteronormatividade, né? Então, que é um sistema de normatividade, né, que indica e determina que as pessoas precisam ser compulsoriamente heterossexuais e, da mesma forma, compulsoriamente cissexuais, que elas tenham que performar o gênero de acordo com o sexo que elas nasceram. Então, um movimento de enquadramento, né, se a gente pode pensar. E ela envolve várias áreas da nossa sociedade, né? Então, tem da medicina, da saúde e da psicologia, né? A gente também está enquadrando, a gente também normativa, né? Quando a gente fala o que é saudável, o que não é saudável, o que é patológico. E a gente deve ver, né? Quando a gente olha para o DSM, que, né, a homossexualidade foi uma doença classificada pelo DSM, hoje em dia não é mais. E também a questão trans também está lá, então até que ponto a psicologia também contribui para essa ideia de normatividade, também na política, né, a gente vê, também na moralidade, na mídia e no direito, né, então todas essas áreas mais estruturais ou mais gerais da nossa sociedade têm a se dizer nessa orientação compulsória de que precisamos ser heterossexuais e cis-sexuais. E naturaliza isso, né? Diz que isso é o normal e é o normativo. Né? Então, se tu tá fora disso, tu é anormal. Então, esse conceito é um conceito bem importante para a gente olhar o que a gente demarca, o que tá certo, o que tá errado, o que é normal, o que não é. Isso é um conceito bem importante. Aí aparece em várias áreas, né? Vou trazer um pouquinho para vocês. Primeiramente, aqui no Brasil a gente deu sorte, assim, né, para combater essa cis-heteronormatividade, que a gente conseguiu lançar então uma política nacional de saúde integral de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, lá no, acho que né, essa daqui de 2013, mas ela foi publicada um pouquinho antes, que ela diz que as pessoas trans têm o direito de fazer seu processo de redesignação pelo SUS, de hormonização pelo SUS. Então já começa a pensar nas questões de LGBTs entrando também no sistema único de saúde, né? Então a gente já tem uma política pública muito para frente no Brasil, né? Precisa ser ampliada. A gente tem poucos lugares ainda que fazem esse tipo de cirurgia de ai, meu Deus. Enfim, essa cirurgia aí que fazem isso pelo SUS, né? A gente tem uns seis hospitais no Brasil até hoje, mas isso vem ampliando, né? E também, por outro lado, a gente também vê uma luta pela despatologização da questão da transexualidade, né? Então, a gente tem esses dois lados da moeda, né? Um lado que tem uma política pública já estabelecida, mas que precisa ser fortalecida, né? Como a maioria das políticas sociais no Brasil hoje em dia. E a gente também tem essa luta contra a despatologização da identidade trans. E aí, olhando para a psicologia, né, a gente tem então a resolução número 1 de 1999, uma resolução um pouquinho antiga já, mas que é muito importante para a gente, né? Que ela veta que os profissionais da psicologia exerçam qualquer atividade que favoreça a patologização de comportamentos ou práticas homoeróticas. Proíbe ainda adotarem ação coercitiva que busque orientar homossexuais para tratamentos não solicitados. A norma impede, portanto, a prática de terapias na linha da cura gay, né?
Então, o CFP ele teve que fazer essa resolução nessa época, que é uma resolução constantemente atacada, mas ela é fundamental para a gente assegurar, entender que a sexualidade é uma forma de expressão, né? E é uma forma de se estar no mundo, que ela não é uma doença, então ela tem que ser elaborada pelo sujeito, assim como os heterossexuais, todas as pessoas precisam elaborar a sua sexualidade, uma questão importante da sua vida, né? Mas de uma forma para se entender, não uma forma patológica, né? Então, é bem importante essa resolução. Muita gente já passa batido, né? Mas eu acho ela fundamental para a gente pensar a nossa profissão. E aí também a gente tem as questões um pouco mais tensas, né? Também a gente vive num país que é o país que mais mata pessoas LGBT no mundo, né? Então, e isso também a gente não tem uma política pública organizada que organize esses dados, né? Então, a gente precisa então de grupos voluntários, que a gente tem dois grupos bem famosos, né? O Grupo Gay da Bahia e a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que é a ANTRA. Esses dois grupos, né, eles compilam dados sobre transfobia, homofobia, assassinatos. Ontem eu dei uma olhada no site da ANTRA e eu fui ver os dados de 2021. E em 2021 a gente teve no primeiro semestre 89 mortes de pessoas trans, ou pessoas que foram assassinadas ou que foram suicidadas, né? Quando a gente fala sobre suicídio, a gente não fala que a pessoa se suicidou, mas ela foi suicidada. Tamanho o sofrimento que foi causado por ela. Então, o que a gente conseguiu compilar foram a pessoa da ANTRA compilou, né? Foram 89 assassinatos ou suicídios na primeira metade de 2021, fora tantas outras tentativas, né? Então, é importante que a gente conheça esses grupos, fortaleça eles também, né? E isso também é uma causa de muito sofrimento, né? Outro dia eu também estava vendo uma reportagem sobre como as pessoas trans não estão conseguindo ver perspectiva de futuro no Brasil. As pessoas trans têm uma perspectiva de vida, né, de 35 anos. Então, quando a gente olha para as letrinhas, né, a letra T é a letra mais vulnerável, né, mais em risco de todas elas, e a gente precisa também olhar para isso. Então, sugiro vocês conhecerem um pouco mais isso, pensar um pouco isso, o efeito que isso causa numa subjetividade, né, numa pessoa, por exemplo, uma pessoa adolescente que começa a se perceber trans, né, até que ponto tem toda a questão da angústia, da identidade, e até que ponto tem uma questão do medo da violência, né? Então, o medo de violência é uma coisa que às vezes pode fazer as pessoas não quererem sair de casa ou não quererem assumir sua identidade. Então, a gente consegue ver essa questão social e essa questão subjetiva super atreladas, né? Se tu for parar e falar com qualquer pessoa LGBT, ela vai falar que tem medo de apanhar na rua, né? Então, é bem difícil, a gente precisa pensar sobre isso, né? E aí também a gente tem essa discussão sobre ideologia de gênero, né? Que é um termo inventado, falando que gênero é uma ideologia, mas gênero é um campo de estudo, né? E a gente tem a deputada Érica Malunguinho, lá de São Paulo, que ela faz bastante resistência a isso. Mas basicamente entender que gênero é um campo de estudo, tem toda uma construção que eu estou trazendo para vocês, né? Não é uma ideologia puramente, né? E aí a gente tem algumas conquistas também, né? A gente conseguiu, por decisões do STF, né? Então a União Civil Homossexual em 2011 e a retificação de registro civil no cartório em 2018, né? Então, de pessoas trans, então dá para mudar o nome, dá para mudar o sexo no cartório, sem todo aquele processo que tinha, que precisava psiquiatra, não sei o quê, não precisa mais. Mas tudo isso são decisões do STF.
E eu não sei se vocês sabem que quando não é lei, é decisão do STF, as coisas são muito fragilizadas, né? Porque são decisões que podem ser revogadas simplesmente. Então tem todo uma segurança que as pessoas LGBT têm construído no Brasil que ainda fica muito precisando dessa benevolência ou de alguma coisa que não está na lei, que não faz parte ainda da nossa Constituição. E a gente precisa lutar para que vire lei de forma de certo mesmo, assim, né? Mas a gente já está com 10 anos sobre o casamento homossexual disponível aí para gente. E ainda não virou lei. Também outra decisão do STF de 2019 foi da criminalização da LGBTfobia, não, LGBTfobia, né? Que ela é enquadrada analogicamente ao crime de racismo, né? O crime de racismo também, ele é um crime que precisa de toda uma conjuntura para conseguir definir que é racismo, então tu precisa ter a prova que teve uma pessoa que foi racista ou foi homofóbica, transfóbica. Ela tem que falar que fez uma violência por causa disso, tu tem que... Então, assim, é muito difícil a gente enquadrar de fato um crime dessa forma que está colocada, né? Até porque pouquíssimas pessoas foram presas de fato por racismo no Brasil, que tem toda uma progressão jurídica, né, que passa do crime de racismo para o crime de injúria racial, e aí do crime de injúria racial pode ir para assédio moral, ou alguma coisa assim que vai diminuindo a gravidade do crime. Então, a gente tem essas construções históricas de luta que ainda são muito frágeis, né? Tanto para a questão racial quanto para a questão LGBT. A gente tem muita coisa que ainda parece que a gente fica um pouco na corda bamba, assim, né? Então, por isso que também essa instabilidade pode até trazer muita ansiedade, trazer muito medo. E eu acho que isso é importante de a gente olhar quando a gente pensa questão LGBT e subjetividade. E também a gente conseguiu, a gente pode doar sangue desde o ano passado, né? Porque antes a gente não podia. Aí, eu trago aqui um pouquinho uma pesquisa do Rafael Paulino Giuliani, que ele fala então sobre as relações sociais, ele fala muito sobre as relações no trabalho e o sofrimento psíquico de pessoas LGBT. Então, ele traz questões muito, muito comuns na vida de pessoas LGBT, principalmente nas pessoas trans, né, que é essa vivência de expulsão de casa, expulsão da família, evasão escolar, né, porque as pessoas LGBT sabem o que é passar bullying na escola, né, pode perguntar para qualquer um e vai saber, né, então até quando a gente trabalha com criança, a gente trabalha com escola, a gente pode prestar um pouco atenção nisso, assim, né, como que algumas crianças acabam ficando sofrendo muito essa violência simbólica na escola, e isso pode sim causar evasão escolar. Então, muitas pessoas trans, por exemplo, não conseguem ter uma formação justamente porque é um ambiente insuportável para elas, né? Um ambiente de extrema exposição. E da mesma forma, então, tem uma dificuldade depois de conseguir ir se manter no emprego, né, por sofrer violência simbólica constantemente. A gente vê que ainda no Brasil tem várias empresas que não contratam pessoas LGBT, que declaradamente não tem interesse. Tem as empresas inclusivas também, mas a gente tem muita coisa pela frente ainda. E quando uma pessoa consegue um emprego, aqui falando mais das pessoas trans, né, as pessoas que não têm a performance dela está mais desviante da cis-heteronormatividade, são os empregos invisibilizados, com locais com menor contato com o público. Então, o ambiente de telemarketing é um ambiente muito que tu acha muitas pessoas LGBTs, ou linhas de produção, né, em fábrica, serviço de limpeza e manutenção. E aqui a gente também tem um recorte de classe, de raça, obviamente, né? Mas o que ele traz? Que quanto mais distante tu tá performando ou tá aparecendo da cis-heteronormatividade, é mais difícil de tu se inserir
na sociedade, né? Então, quando a gente ouve uma pessoa LGBT que fala dessa dificuldade, é importante a gente ter isso em consideração para a gente não ficar colocando como se fosse responsabilidade dela, né? Porque eu já vi isso acontecer, isso é muito ruim, né? Porque são muitos enfrentamentos que tem que se passar, né? Ainda mais quando a gente coloca um outro viés, um viés racial, um viés de classe também, em tudo, em todas essas questões. E aí, a gente também olha um pouco para o sofrimento psíquico, né, com alguns ajustamentos que muitas pessoas LGBTs fazem para conseguir se manter nos lugares, se manter na sociedade, na família, no trabalho, né, que tem uma ideia de compensação do erro, de ser uma pessoa LGBT, e com uma performance de extrema dedicação, ou seja, essa ideia de que eu sou gay, eu sou lésbica, e isso é uma coisa ruim. Isso é uma coisa ruim, mas eu sou super querido, sou super divertido, sou super dedicado, eu vou me esforçar ao máximo e todo mundo vai querer estar perto de mim. Isso é uma coisa muito comum com vários grupos, né? Mas a gente vê isso muito forte na questão do LGBT, nesses lugares sociais, assim. Então, pessoas que precisam estar num lugar de destaque, né? Às vezes se esforçar muito mais do que uma pessoa mais na norma, para conseguir achar que vai ter alguma segurança, alguma estabilidade. Então, toda essa relação com a instabilidade é uma coisa muito que a gente pode prestar um pouco atenção, né? E essa ideia de que, às vezes até pode ser inconsciente, né? De que tem um, tem uma coisa errada consigo, né? Às vezes, tipo, até uma pessoa ser mais trabalhada, mais elaborada, mas fica isso de fundo, né? Que tem um erro que precisa ser compensado, que precisa ser de alguma forma equilibrado aí, né? Eu sou gay, mas eu sou dedicado, né? Eu sou gay, mas eu sou o melhor trabalhador dessa empresa, né? Então, é uma coisa que a gente pode prestar um pouco atenção nesses ajustamentos que a gente vê. E também a gente vê, então, a criação de uma relação de dívida, né, e uma dependência com as pessoas benevolentes, que estão nos lugares de poder, né? Então, quando tem um chefe que acolhe, ou um professor que acolhe, ou algum amigo que te aceita mesmo quando tu é LGBT, e aí essa pessoa é super legal, e aí cria uma relação aí de dívida que é uma relação super neurótica, né? Também que a gente pode parar e pensar um pouco nisso. E até a gente, quanto psicólogo, na posição de poder, a gente não entrar nessa, assim, né? De a gente saber que a gente está lidando com uma pessoa como qualquer outra, e o nosso trabalho vai ser igual, e a gente não é melhor do que qualquer um, porque a gente trabalha com LGBT, a gente está fazendo o mínimo, que é se esforçar para ouvir um outro, né? Se esforçar para estar disponível, para estar com uma escuta qualificada, um trabalho, né? Dependendo da abordagem que a gente for trabalhar, um trabalho decente, né? Então, a ideia de equidade, né, nesse sentido, é muito importante para a gente, quanto psicólogo, né? De entender que o nosso trabalho, ele é para a gente trabalhar da mesma disponibilidade para qualquer pessoa que está na nossa frente, né? Então é um pouco isso, assim, de não ficar muito nesse lugar de, eu sou bonzinho porque eu trabalho com LGBT, ou sei lá, e entender que talvez isso seja uma coisa que pode acontecer com as relações. Eu acho bem interessante esses dados que o Rafael traz na pesquisa deles, né? Mas são coisas que, de novo, né, fica de fundo e a gente pode parar para pensar assim, um pouco nisso, mas não é um determinismo também das relações de subjetividade LGBT, né? A gente tem muita variação. Tem uma amiga que fala muito sobre a questão das mulheres negras e ela também fala um pouco disso, né? Dessa coisa da mulher negra ter que ser forte. Todo mundo fala a mulher negra é forte, então tu tem que ser forte. Isso vira um outro estereótipo aí também. Então, os estereótipos do gay legal, né? Do pessoal
gay divertido, né, que está ali divertindo todo mundo, apesar de ter esse grande erro, né, que é ser gay. Então, mais ou menos por aí. E aí também teve uma outra pesquisa que saiu sobre os LGBTs na pandemia. Essa coisa de galera animada, né, assim, né, tipo, não, gente, tem um monte de LGBT que não tá nem um pouco afim de sair de casa e ficar em casa jogando videogame, é isso aí. Mas é isso. Então, aqui, né, a, tem os LGBTs aqui na pandemia. Então, tem esse aumento de casos de depressão, ansiedade e estresse, também por conta da pandemia, que também as pessoas LGBT já são mais atingidas com depressão, ansiedade, né? Por essa vivência social de exclusão ou de insegurança. E o efeito sobre saúde mental é maior, né? Então, mais da metade dos participantes dessa entrevista, né, dessa pesquisa, falaram que precisavam de apoio psicológico. Então, é maior entre os jovens, e aí também tem essa coisa na época do confinamento, né, que as pessoas também tinham essa dependência financeira e tinha que conviver com a família, né, isso era um disparador de angústia, né. Também se diminuía a rede de apoio, tinha aumento do sentimento de solidão. E a gente sabe como o sentimento de solidão ele é disparador de muito pensamento negativo, de muito pensamento catastrófico. E também, né, como eu já falei, da dificuldade de arranjar emprego e a taxa de desemprego de 21%, né, no ano passado, que é maior do que a taxa de desemprego da população, né? Então, essas questões da pandemia do ano passado, a gente pode parar para pensar um pouco nisso também, né? De como que a relação familiar também pode ser um lugar muito de estressor também, de isolamento, aumentar essa ideia de isolamento. E aí a gente vai vendo também na clínica, né? Depois, como isso aparece. E aí, gente, eu trago para vocês um pouco do olhar da Gestalt, né? Porque, enfim, é um pouco da onde que eu venho, para a gente então pensar na experiência de alteridade. Então, né? Então, a ética da alteridade, então, ela implica ter como ponto de partida o outro como sujeito e nós como sujeito para o outro, considerando uma dimensão comum e uma dimensão de diferença e estranhamento que movimente a criação de que seja transformadora da situação. Ou seja, a experiência de alteridade, essa ideia de alteridade é entender que são duas pessoas que são diferentes e elas podem tem coisas em comum e tem coisas que são diferentes, né? Que elas podem juntas transformarem as coisas e reconhecerem a diferença e se reconhecerem enquanto sujeitos, né? Não, é de pouco diferente quando a gente fala da ideia de empatia, né? De se imaginar, né, no lugar do outro. A gente não está se imaginando, a gente está entendendo que o outro é o outro. E o outro é diferente, e o outro é ser humano da mesma forma que eu sou esse ser humano. Eu não preciso me imaginar na situação dele, eu preciso reconhecer que o outro é legítimo do jeito que ele é. Então, a alteridade é um pouco dessa ideia que eu acho super interessante, para a gente não precisar ficar se colocando nessas situações que a gente nunca vai conseguir pensar como que é. Né? Mas a gente pode só simplesmente entender que o outro é diferente e que isso é uma outra forma de existência. Existem bilhões de formas de existência no mundo. Existem bilhões de formas de expressão de sexualidade no mundo, né? Cada um vai viver essa sua sexualidade de uma forma muito diferente. Os gays vivem muito diferente um do outro, né? Da mesma forma as lésbicas, da mesma forma as pessoas trans, tem pessoas trans que querem ficar no padrão Barbie, tem outras pessoas trans que não querem nem saber dessa questão de padrão de gênero, né? Então, a diversidade está aí e a gente não vai conseguir dar conta se colocando no lugar do outro. A gente precisa só reconhecer que tem a diferença e que a gente consegue trabalhar com essa diferença. Eu imagino que o professor Davi que falou ontem, né, deve ter falado um pouco sobre isso também. E aí, então, o convite aqui, que é da professora Mônica Alvim, né, que ela escreveu o texto, ela fala aqui, né, meu convite aqui para nós, gestalterapeutas, eu posso falar nós, psicólogos, estudantes de psicologia,
fazermos uma reflexão acerca do caráter revolucionário e ético-político da nossa clínica. Cabe pensar que o que temos feito e o que podemos fazer para nos mantermos alinhados com a proposta de uma clínica que permita viver na fronteira e movimentar a transformação. Ou seja, a gente consegue estar junto, né, na fronteira, entre uma pessoa e outra, né, a subjetividade se encontra na fronteira, né, para Gestalt, e aí, a partir disso, causar uma transformação. A professora Mônica Alvim, ela é toda da transformação, ela é toda da revolução, quer mudar a sociedade e tudo mais. E os encontros, inclusive os encontros na clínica, às vezes podem ser muito potentes, né? Não só para o sujeito que está ali, mas também para o próprio psicólogo e para esse movimento que a gente está criando também aqui no estudo, na pesquisa, em todo lugar que a gente está trabalhando, né? Em todo lugar que a gente está pensando subjetividade, está pensando individualidade. Então, basicamente, essa ideia de alteridade que eu queria trazer para vocês. Espero que tenha ficado compreensível, assim, mas eu acho talvez um complemento para a ideia de empatia. E aí a gente também vê esse aumento, pelo menos lá onde eu moro, né, em Florianópolis, a gente tem o ambulatório trans, né, que é um ambulatório que então que eu trabalhei, né, que ele trabalha na questão da hormonização e também de assegurar um acesso para as pessoas trans nos postos de saúde, na atenção básica. Começou também em São José esse ano. E lá em Florianópolis, ele é tocado total pela residência, né? Residência de medicina, saúde da família, e também quando eu estava lá, a residência da psicologia também estava lá. Não é um movimento dos funcionários, é um movimento da residência mesmo, que vai lá, eles fazem compensação de horas deles e tal, para conseguir trabalhar de noite, né? Eles trabalham à noite. E que aí eles respeitam toda a política pública da saúde LGBT, né, que eu tinha falado antes, que é respeitar o nome social, que é conseguir fazer os exames necessários, conseguir disponibilizar, por exemplo, o teste preventivo, né, para os homens trans também, né, então tem todo, e a hormonização, né, receitar a testosterona no nível saudável, não fazer com que as pessoas comecem a tomar medicamentos por conta própria, né? Então, todo esse auxílio da saúde para as pessoas trans é bem legal no simulatório, né, que começa a causar movimentos, né? E eu sei que aqui na Univale também tem uma residência, né? Talvez seja uma coisa que as residências vão passando uma para outra, né? Espero que seja um bom começo, porque a ideia é que todas as pessoas LGBTs consigam acessar todos os serviços da mesma forma que as pessoas cis, né? As pessoas trans, as pessoas cis possam acessar o serviço da mesma forma. Mas como as políticas públicas ainda precisam de mais esforço para serem implementadas, os ambulatórios trans eles são uma possibilidade mais real, mais concreta, né? De pessoas que estudaram, que estão disponíveis e que querem fazer acontecer essa política pública, né? Não deveria depender das pessoas, mas a gente faz o que a gente pode. E aí, lá trabalhando com saúde mental, lá enquanto psicólogo, né, eu fazia um grupo, a gente trabalhou muito essas questões dessas relações pessoais sociais, né, essa dificuldade da relação com a família, dificuldade de emprego, questão com a educação, né, que muitas pessoas trans têm essa dificuldade de estar na escola. E tem até a questão do emprego, também muito difícil ter emprego para pessoas trans, então também muito difícil da pessoa conseguir chegar numa clínica que consegue pagar, né? Então, tudo isso. E aí, toda a relação com as transfobias, né? Os medos, as violências, o desrespeito à identidade e a dificuldade de acesso aos serviços públicos, né? Porque imagina para vocês, as pessoas cis, como que é tu ter um nome que não é um nome que está na tua identidade, assim, olha só o trabalho de burocracia, né? O trabalho de burocracia total de teu nome não ser o nome que está na tua identidade, né? Então, isso é muito problemático, é muito cansativo, né? Muito
exaustivo. Então, a gente, quanto psicólogo, a gente precisa ter um pouco dessa compreensão geral para a gente conseguir estar disponível ali, né? E aí não virar figura essas questões, assim, né? E aí, esse laboratório tem algumas cidades, né? Não sei se tem por aqui, mas então, São José começou esse ano, né? E Floripa acho que tem uns 3, 4 anos. Mas é um movimento que está aí para a gente começar a pensar também, né? As residências, né? Na medicina, na enfermagem, na psicologia. Todo mundo tem um pouco para contribuir também para as pessoas trans. Aí, encaminhando para o final, eu falei um pouco sobre as pessoas, né, 89 pessoas trans que nesse primeiro semestre de 2021. E também, esse ano, a gente perdeu o professor Lindolfo, né, Cosmas, que foi uma perda muito chocante, assim, também para todo o movimento, né? O Lindolfo, ele era um professor de educação no campo, né? E ele sustentava toda a família dele com o trabalho de professor, né? Então, sustentava pai e mãe, já eram idosos, né? Que não conseguiram aposentadoria, se eu não me engano. Acho que tem os irmãos dele também. E a vida dele foi tirada de uma forma muito triste, assim, nem conto para vocês, se vocês tiverem curiosidade de pesquisar, assim. Mas ele tinha 25 anos, era professor, ele sustentava a família, ele era um LGBT que lutava e que estava muito aqui para pensar as nossas questões também. E ele era um exemplo, né? Um exemplo de pessoa. Não que os LGBTs precisam ser exemplo para ter a vida respeitada, né? Mas é curioso que todo mundo está nesse risco, né? E eu queria fazer essa homenagem a ele, assim, porque é um nome que não circulou tanto, mas ele precisa ser respeitado, precisa ser lembrado, assim como todos os outros, né? Todas as pessoas trans que a gente perdeu também. A gente está num país ainda muito violento e a gente precisa cuidar disso, né? Cuidar desse medo, cuidar dessa insegurança, dessa incerteza. Nosso papel também enquanto profissional e também enquanto pensador da subjetividade está disponível para olhar para essa pluralidade, para olhar, né, fortalecer essa questão de que a diferença está aí para ser vivida e que todas essas vidas são válidas, né? Então fica aqui minha homenagem ao professor Lindolfo. E a minha fala basicamente era essa. Estou aqui para conversar com vocês, não sei como vocês vão mediar. Espero que tenham ficado. Espero que tenham gostado. Ah, é isso, meu povo. Ai, gente, obrigado a vocês, obrigado pelas. Eu tô até sem palavras, gente. Oi, Bom professor, bom dia, dia. estão me ouvindo? Oi, estou ouvindo duas pessoas. Bom dia. Gostaria de agradecer em nome do CAPS, em nome dos acadêmicos de psicologia, a presença do professor, por ter aceitado o convite. Muito obrigado por essa palestra tão importante, com esse tema tão relevante, né? A gente vai abrir agora para um momento de perguntas e quem tiver perguntas pode mandar no chat ou erguer a mão que a gente habilita o microfone. Certo. Com uma pergunta, pessoal? Ó, vamos habilitar o microfone da Eunice.
da Profenice. Me ouvem? Sim. Tá. Sim. Deixa eu só conseguir abrir a câmera, talvez, aqui. Acho que foi. Bom dia, Yuri. Primeiro queria dizer que foi muito bom ontem a gente poder, né, conversar um pouquinho sobre como é que seria, né, a tua apresentação. Eu resolvi trazer os alunos da disciplina de psicologia clínica do 8º período para assistir, né? Porque eu imaginei que seria muito importante esse conteúdo e o modo como tu irias trazer esse conteúdo para aquilo que a gente trabalha na disciplina de psicologia clínica, que é basicamente a escuta, né? Só que escutar não é tão simples, né? Escutar é uma questão de figura e fundo também, né? Uhum. Então, já que a gente está falando aqui da gestalterapia. E aí, o que é figura, né? Tu tá trazendo, né, essas figuras, que é o teu tema da apresentação, mas tu também tá mostrando o fundo, né? E isso acho que é extremamente importante não só para os alunos da psicologia clínica, acho que para todo mundo, né? Isso fica bem claro aqui no chat, né? Mas espero. Bom dia, Luiz. Espero que, né, o pessoal aí da disciplina de psicologia clínica tenha de fato aproveitado os teus conhecimentos e a maneira, principalmente a maneira como tu trouxeste esses conhecimentos, porque os conhecimentos não são teus, eles são públicos, né? Mas a maneira como tu organizaste isso, trouxeste e foste mostrando as relações entre esses conhecimentos, né, isso é bem importante. Só pedir para abrir o microfone mesmo para fazer esse agradecimento de maneira mais fácil do que só escrever ali do lado. Muito obrigada. Obrigado, Anis. É muito isso, né? Para que a diferença não seja figura, né? Para que não seja tão figura, assim, uma pessoa tão estranha, né, para mim, a gente precisa ter um fundo disponível, né? A gente precisa explorar um pouco isso. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Porque eu já vi muito em situações de supervisão, em situação assim das pessoas ficarem muito chocadas com o que ouvem, muito chocadas com a violência, chocadas. Esse choque tira a visão do psicólogo da pessoa na frente, né? Então a gente precisa entender que a situação não está bonita, né? A gente precisa estar disponível para ouvir a vivência da pessoa ali, né? Não sei se faz sentido o que eu estou trazendo aqui, mas é menos isso que eu vejo muito na minha vivência. Só para aproveitar a tua fala, essa escuta, né, ela não é, obviamente, ela é uma escuta para um tipo, né, de pessoa, porque essa pessoa tem um tipo de problema, ela tem um tipo de sofrimento, ela tem um contexto, mas que, né, como gestalterapeuta, a gente deve ouvir a pessoa, né? Se ela é, né, LGBT, se ela é negra, se ela qual é a classe social que ela tem, qual é a profissão que ela tem, enfim, a faixa etária, né? Esses são só adereços de uma identidade, mas que a gente está ali para ouvir a pessoa, né? E ela não é uma pessoa, ela não é alguém LGBT, né? Ela é uma pessoa que também, né, é isso. Então eu penso que é importante essa preparação, né, da escuta de maneira geral, né, mas também de maneira específica, até para não se deparar com questões, né, tão novas. Algumas pessoas disseram assim, nossa, isso é um mundo novo para mim, né? Então, não se deparar com questões tão novas e não conseguir fazer nada com isso,
naquele momento em que está sendo procurado para ajudar. Obrigada. É isso que eu queria dizer. Era... Bom dia, professor. Está me ouvindo? Uhum. Você levantou uma questão que eu te parabenizo, principalmente quando você falou sobre você ser LGBT ou você ser negro, qualquer tipo de pessoa, ter que ser um exemplo, ou então ter que se superar para provar para as pessoas que você é alguém. Eu sou uma mulher negra, mãe solo, então eu tive alguns enfrentamentos com relação a isso, mas eu penso assim, não deveria, porque não é uma cor, não é um gênero, mas é um ser humano. Então, nós temos que realmente ter esse olhar, independente, como a professora falou, independente de o que seja, ou quem seja, mas é um ser humano que tem que ser respeitado e tem que ter esse escuta, assim, sem preconceitos. Porque, apesar de todas as lutas que tem tido, que já aconteceram, nós somos um país preconceituoso, com todas as questões. Se você é muito bonito, se você é muito feio, se você é gordo, se você é magro. Então, as pessoas têm um estereótipo que já criaram, mas não existe isso. Então, se você é negro, LGBT, se é gordo, é pior ainda, né? Então, são umas questões que nós precisamos ver e tirar essa capa quando nós formos atender as pessoas no consultório, independente de quem elas sejam. Porque, querendo ou não, nós somos preconceituosos. Eu participei de um grupo numa empresa que eu trabalhava e foi feita uma pergunta: qual o tamanho do seu preconceito? Ninguém tinha preconceito ali, mas você quer ter um filho LGBT? Você quer ter um filho negro? Então, que tamanho é o teu preconceito? Ninguém é preconceituoso, mas todo mundo é, de certa forma. Obrigada. E obrigado por sua fala, foi muito esclarecedora. Obrigado, Ana. Vanessa. Eu posso Vanessa, só vou responder pode? a Ana rapidinho, né? Que eu lembrei que tem essa pergunta clássica, né? Tu gostaria de viver como uma pessoa negra no Brasil? Assim, né? Preciso falar que não. Mas, então, como é que tu permite que isso aconteça, né? Então, é um pouco essa relação que a gente precisa olhar e enfrentar, né? Tudo isso. Obrigado, Ana. Vai lá, Eduardo. Obrigado, Ana. Agora, a próxima que está na vez de perguntar é a Vanessa. Pode abrir o microfone, Vanessa. Oi, bom dia, estão me escutando? Oi? Uhum, sim. Então, na verdade, é uma dúvida, talvez uma dúvida simples e não sei, né? Mas depois de tantas informações, talvez seja uma dúvida mais simples do que qualquer outra. A questão de usar o E ou o X ou o arroba para denominar alguém. Às vezes, eu não sei nem como pronunciar. Porque, por exemplo, meu pai, ele perguntou para mim por que não chamar a mulher trans de ela. Se ela é uma mulher, se ela se considera uma mulher, por que não chamar ela de ela? Chamar ela de eles, com tipo, um X, sabe? Como explicar para uma pessoa que talvez nem queira entender, mas que faça ela pelo menos escutar, que o correto seria chamar ela como ela quer ser chamada. Não sei se deu para entender, sabe? Uhum. Da onde surgiu colocar o X ou o E para denominar alguém que seja trans, por exemplo? Uhum. Eu posso responder ou a gente ouve mais, Eduardo? Pode responder, professor? À vontade. Tá. Não, isso daí, Vanessa, é uma pergunta bem complexa e são estratégias de enfrentamento, né? Então, o X tem a ver com de falar que não existe uma não é binário, né? O X mostra o movimento binominário. E realmente é difícil de ler. Às vezes é até difícil de ler quando a pessoa que não consegue ler mesmo, né? E tem que usar aqueles aplicativos de leitura, até atrapalha um pouco. Mas é um pouco isso que tu falou, né? A gente aprender a chamar as pessoas como elas querem ser chamadas, né? E a gente vai ter que desenvolver melhores estratégias, né? Às vezes usar o E, falar todes, né? Ou outras estratégias para falar, tipo, em vez de falar todes, eu falo todo mundo, que já fica uma coisa mais simples. São estratégias aí que estão em super disputa, né?
Mas eu acho que o básico é o respeito à identidade do outro. Mas é complexo essa pergunta. Pode ir. Vamos passar para a próxima pergunta. Carolina, tá na vez. Vou habilitar a sua fala, só um segundo. Acho que foi. Pode abrir o microfone, Ok, Carolina. abriu aqui. Então, professor, bom dia. Obrigada, a palestra foi incrível. Mas aí, com relação a atendimento em consultório, eu sou uma mulher negra, eu sei de toda a vivência de preconceito que eu já sofri, eu consigo me colocar no lugar de alguém trans, não é meu lugar de fala, como dizem, mas eu consigo me colocar no lugar. Na questão do atendimento, quando a pessoa nessa condição busca o atendimento, é melhor que ela seja atendida por alguém por um igual, que vai entender exatamente o que acontece com ela, ou a gente tem que tentar trabalhar, se colocar no lugar do outro, mesmo sem ser o meu lugar, né? Não sei se consigo entender minha pergunta. Uhum. Ai, Carolina, pergunta ótima. Ótima pergunta, ótima. Pergunta de discussão, assim, de debate profundo, mas é isso, né? A gente está falando de olhar de um ser humano para outro ser humano, como a Eunice falou, né? Uhum. O que eu estou trazendo aqui é que a gente precisa ampliar um pouco esse fundo, né? Precisa ampliar um pouco esse conhecimento para a gente estar disponível na hora. Uhum. Mas sim, eu acho que a identidade não define a capacidade de escuta, mas sim esse trabalho do psicólogo de conseguir compreender a subjetividade das pessoas para estar disponível na hora. Sim. Né? Então, acho que a grande diferença, pelo menos pelo olhar da Gestalt, é a disponibilidade. Né? Estar disponível para ouvir. Mas a identidade como um marcador, assim, de definição, eu acho que talvez não seja um caminho muito que ajude, assim, né? Porque a gente pode trabalhar na diferença, mas a gente precisa aumentar a pluralidade de psicólogos, né? Aumentar a pluralidade das pessoas que estão nesse lugar de fala, né? Como a gente está falando, né? Esses são outros enfrentamentos, né? Porque a gente, assim, mesmo no convívio, a gente fala de um problema que é meu e a gente não encontra... Tipo, se eu não estou com os meus iguais, essa minha fala, essa minha conversa normalmente não faz sentido para o outro, né? Isso no ambiente comum, né? Eu não sei se pro consultório a gente não encontra essa barreira também do não ser igual a mim. Por exemplo, eu vou fazer terapia com uma mulher branca, vou reclamar dos meus problemas, ela vai me olhar e dizer assim, pô, nem é tudo isso. Não, vamos, é isso tudo mesmo, é ter essa barreira no caso, né? Sim, mas você vê que essa barreira ela pode ser ultrapassada mais para um movimento do psicólogo, né? O psicólogo precisa se trabalhar para estar disponível. E é aí que é a responsabilidade de vocês, entende? Vocês precisam se trabalhar para estar disponíveis para ouvir o ser humano como ser humano. E não para ouvir só o ser humano normatizado, né? O ser humano que está na norma. Não, a gente precisa estar desenvolvendo essas capacidades de compreender mais o mundo. Então, mas não é... eu estou no primeiro período, né? Eu não sei. Sim. Eu sou ingressante agora. Isso é trabalhado numa grade? Isso já era trabalhado antes ou é uma coisa que iniciou agora e se colocar no lugar do outro de forma total, assim, né? Não é se colocar no lugar do outro, né? Tu entender que tem diferenças, né? Entender isso. Entender que tem diferença. Eu não sei. Acabei de chegar no curso, então aí grade, aí já não sei. Não sei dizer. Ok. Tu deve estar mais tempo no curso do que eu. Então tá, obrigada. Imagina. A Eunice falou que pode dar um exemplo aqui. Mas aí... Aí a Prof. Eunice pode falar se ela quiser. Aí Tá. temos algumas... Eu só vou ser bem rapidinha para fechar, talvez ajudar a fechar um pouco essa dúvida da Carolina, né? Acho que o Yuri colocou muito bem, né? A gente vai trabalhar o sofrimento. Então, a nossa escuta e o nosso olhar é para o sofrimento. Quem sofre? Aí é que, né, tem a questão, né? Quem sofre? Né? Aí, como atender alguém
se eu não sou LGBT, como atender alguém que é LGBT. Mas poderia também a gente pensar o seguinte: eu não sou mãe, como eu vou atender alguém que é mãe? Eu não sou negra, como eu vou atender alguém que é negra? Eu não sou milionária, como eu vou atender alguém que é milionário? Ou que tem problemas de milionários, ou que tem problemas de mães, ou que tem problemas de adolescentes. Eu não sou adolescente, né? Eu não tenho, provavelmente, os mesmos problemas que todos aqueles que eu atendo têm, né? Eu tenho os meus, que podem ser próximos ou não. Agora, é uma questão de método, né? É uma questão que tem a ver com a nossa disponibilidade, como o Yuri coloca, de escutar o sofrimento. Talvez para não nos impactarmos, né? E aí isso é uma questão de cada um, e a gente precisa se preparar para isso, porque todo profissional da psicologia precisa, ele mesmo é o seu instrumento de trabalho, então ele precisa estar preparado, né? Ele precisa fazer o seu próprio processo. Como é que eu vou ouvir um sofrimento do outro que vem de coisas muito impactantes, né? De temas muito impactantes. Pode ser alguém LGBT, pode ser pessoas que trabalham com gente que tem ideação suicida, pessoas que são agredidas, né? Por outros motivos, mulheres agredidas, enfim. De alguma maneira, se eu não me trabalho em relação ao sofrimento do outro, seja que sofrimento for, vai ser muito difícil eu fazer um atendimento. Mas isso independe de onde vem o sofrimento do outro. Era isso que eu queria colocar. Obrigado, Enis. Muito bom. É professor de clínica, né? Podemos continuar, prof? Temos uma pergunta no chat da Bárbara, ela fez antes. Professor, quais são os conflitos mais comuns nesse atendimento, em relação ao paciente e também com os pais ou responsáveis, no caso de crianças e adolescentes? Se puder exemplificar ou usar casos clínicos. Conflitos mais comuns? Isso. Eu não sei, assim, se tem... Com criança, né, tá falando, assim? Eu não sei dizer. Não lembro agora. Mas é isso, assim, conflito de aceitar, né? Mas eu particularmente nunca atendi uma criança com esse conflito. Então, não sei. Tem um autor que é o Paulo Barros, que ele trabalha bastante isso. Dá para dar uma pesquisada. O Paulo Barros, ele é gestalterapeuta lá de Roraima. Dá para dar uma pesquisada no trabalho dele. A Marília pergunta, ela comenta a falta das leis dificulta o combate dos crimes com os LGBT. Existe algum movimento nacional que esteja buscando a construção dessas leis de forma efetiva? Sim, tem projetos de leis que estão tramitando há décadas. Décadas para tramitar. E não são aprovadas, né? Então, sim, o movimento LGBT está sempre lutando para a gente conseguir aprovar as leis, né? Mas tem nossa lei de identidade de gênero, acho que está há quase 10 anos já, né? Então tem muita coisa que precisa ser, realmente tem que ter força política mesmo para a gente conseguir. Temos alguns comentários da Alana respondendo a Carolina. E a Jéssica também comentou aqui. Acredito que o paciente tem o direito de escolher quem vai escutá-lo, se o paciente se sente mais à vontade de falar sobre o seu sofrimento com alguém que ele se identifique em relação a cor, gênero ou condições, como ser mãe, etc., ele pode ir em busca dessa identificação. Sim, assim, o paciente vai escolher, mas às vezes ele não consegue escolher. E aqui a gente não está trabalhando a responsabilidade do paciente, a gente está trabalhando a responsabilidade
do psicólogo. O paciente vai chegar de diversas formas, né? Mas como que a gente, quanto psicólogo, consegue trabalhar isso? Porque a disponibilidade tem que ser uma disponibilidade não dupla, né? Mas se a gente for trabalhar no serviço público, ou se a pessoa está procurando atendimento em algum serviço que tu não escolhe, né? Tem que ter um psicólogo disponível ali para ouvir, né? A gente não está só trabalhando nessa esfera privada, né? Mas aí discutir identidade, identificação e como isso pode ser bom, pode ser às vezes limitante também, é uma outra discussão bem profunda que dá para a gente fazer, essa ideia de identidade, né? E principalmente quando a gente está vendo esse movimento, né, da terceira onda, da identidade relacionada ao consumismo, né? Eu sou o que eu consumo, eu sou como eu me visto, né? Então, tem várias coisas aí que dá para a gente problematizar, que aí tem muita coisa. Mas é isso, né? Focar a responsabilidade do psicólogo. A próxima na linha de perguntas é a Aline Pelaquim. Pode abrir o microfone, Aline. Até que enfim, me escutam? Sim, estou escutando. O que eu queria colocar na realidade faz mais sentido em relação à pergunta anterior, porque fala-se muito na clínica, né, dentro do curso de psicologia, em relação à escuta empática. E quando o professor traz essa diferença entre alteridade e empatia, eu acho que faz muito sentido em tudo que a gente tem, em todo o fundo ali que o prof trouxe na realidade, né? Porque é diferente eu ter uma escuta empática com a pessoa, porque a empatia, ela também fala sobre mim. E quando a gente está na clínica ou, né, em um atendimento, é sobre o outro, não é sobre a gente. Então, pegar a alteridade e colocar isso em prática, olhar o outro a partir do outro, é muito mais importante do que eu tentar me identificar com aquilo que a pessoa está vivendo e tentar ali, de alguma maneira, resolver. Porque o professor mesmo fala que a gente não tem, o terapeuta ele não tem que resolver nada na vida do paciente, tem que ajudar ele, levar ele a ter meios ali para compreender a sua própria vivência. E lembrar que muitas vezes a gente vai enxergar o que o outro é, entre aspas, antes mesmo dele. Porque, na realidade, as pessoas elas buscam que as outras compreendam ela, né? Principalmente na terapia, a pessoa vai buscando respostas, quando, na realidade, ela está lá para fazer o seu próprio processo, né? Então, acho que quando o professor traz essa questão da alteridade, casa também, né, trazendo um pouco do que o professor tinha falado em relação ao fundo, né, o próprio contexto que a gente vive, é que aí quando a gente ouve aquelas falas machistas mesmo, em relação a, bom, como assim você não pode bater numa mulher, você não tem uma mãe? Gostaria que fizessem isso com a sua irmã? Não, é colocar no papel de ser humano mesmo, de sujeito, e que não, você não precisa se identificar com algo para respeitar, sabe? Acho que era isso que eu queria falar. Obrigada, Pro. É isso mesmo. É a gente a serviço do processo terapêutico do outro, né? A gente está ali, né? A gente é a gente também, e a gente é esse serviço nosso. Obrigado, bem isso aí mesmo, Aline. Bem isso aí mesmo. A Luciana também escreveu aqui no chat falando que o Carl Rogers fala sobre isso também em compreensão empática, né? Então é bem interessante a gente aprofundar um pouco isso. Mas eu gosto muito dessa ideia de alteridade. A próxima a perguntar seria a Sara. Pode abrir o microfone, Sara. Acho que ela caiu. Sara, tá ouvindo? Enquanto isso, a Gabriele faz uma pergunta, tá querendo saber das aulas que o prof vai dar. Eu dou aula, sou amigo sua agora, esse semestre. Eu estou fazendo estágio de clínica da Gestalt aqui. O prof também tá no estágio básico, né? Tem um grupo de estágio básico. Sim. A Sara voltou. E também orienta o TIC.
Sara, se quiser abrir o microfone, pode ficar à vontade. Ai, obrigada, minha internet tá horrível. Tô no 3G agora, só porque eu queria muito fazer essa pergunta. Primeiro, eu queria agradecer ao Yuri. A palestra foi incrível, adorei, assuntos extremamente pertinentes. Eu queria complementar a fala da, acho que foi Caroline, Carol, não sei. Enfim, que perguntou sobre se era mais importante, ou melhor, que um psicólogo atendesse, que um paciente procurasse um psicólogo que fosse semelhante a ele, né? No caso, uma pessoa com problemas com sua sexualidade fosse consultar um psicólogo gay, por exemplo, sei lá. Enfim, eu acho muito, muito interessante isso de que um psicólogo precisa atender o paciente, sendo gay ou não, porque ele precisa se colocar no lugar, não se colocar no lugar, né? Você chegou a explicar em outras palavras, mas enfim. Mas eu acho extremamente importante a questão da representatividade. Eu não sei se isso é tão pertinente quanto parece ser na minha cabeça, porque eu sou bissexual e eu vejo muito pouca representatividade bissexual. Tipo, não só no mundo psicólogo, mas tipo, ficção, literatura, tudo. Eu vejo muito pouca representatividade e isso me desanima muito, sabe? Isso é muito... sei lá, é muito desanimador, sabe? Eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa questão de representatividade, sabe? Se é tão importante quanto parece ser na minha cabeça, ou só tô ficando meio doida, sei lá. Sim, sobre estar ficando doida, eu não sei, mas assim, sobre representatividade a gente pode falar. Tô brincando. Não, são coisas diferentes, eu acho que é representatividade, né? É uma coisa, e o atendimento com um psicólogo específico, achando que tem essa fantasia de que o outro sofreu a mesma coisa que eu, é outra, né? Essa fantasia a gente não sabe, né? Porque dois homens gays sofrem coisas diferentes e respondem ao sofrimento de coisas diferentes, né? Tem que pode ser muito mais embativo, outro pode ser mais protetivo, né? Então essa identidade em si às vezes não garante que tem alguma coisa que ressoe, né? Podem ser pessoas bissexuais totalmente diferentes uma da outra. Mas sobre a representatividade que tu tá trazendo, Sara, claro que é importante. Claro que é importante a gente conseguir pluralizar os lugares, né? E principalmente pluralizar os lugares de poder, né? E é isso que a gente está falando quando a gente pensa em mudar a questão estrutural, em mudar algumas coisas assim. É deixar o lugar de poder mais diferente, mais diverso, né? Porque o que acontece, né? Os lugares de poder, né? A gente vê quanto mais poderoso, mais no padrão, mais na norma está a performance da pessoa, né? A gente não sabe se a pessoa em si mas a performance dela está cada vez mais próxima do padrão. Então, eu acho que a representatividade é uma questão, mas é uma questão que tem uma superfície e tem uma profundidade, né? Eu não sei se eu te ajudei no pensamento ou se eu também estou contribuindo aqui com a minha própria loucura aqui, né? Mas isso aqui, tá Não, falando que sim, com certeza. Porque realmente, assim, por exemplo, professor eu vejo muito pouco. Muito, muito, muito pouco. isso, Não só bissexual, mas tipo, LGBT mesmo. O que eu entendo, né? Porque nem todo aluno vai. Não, vai acabar tendo falta de respeito. Esse tipo de coisa que uma pessoa, infelizmente, tem que passar, mas não deveria estar passando, né? Mas é isso. Me ajudou sim. Obrigada. Uhum. Isso a gente pensa muito nas questões raciais também, né? Quantas pessoas que não são brancas estão ocupando lugar de Nossa, poder no sim, meu Brasil, né? Deus. Porque eu não Então, falei da questão racial porque não cabe a mim, né? Mas realmente, professor negro, por exemplo, não tenho nenhum. Pelo que eu posso me lembrar aqui, não tenho nenhuma professora negra, nenhum professor negro. No ensino médio eu tinha duas. Eu tinha 14 matérias, eu tinha duas professoras negras. Ensino fundamental nem se fala. Tinha uma professora. E é assustador, assim, às vezes. É absurdo, sabe?
Uhum. E aí alguém falou também do professor aqui, né? Isso, o Abner falou, ó, que é ocupado a universidade também, né? É muito isso. Uhum. A Vanessa coloca que na atuação de psicólogo como homem gay, se o professor teve algum problema com o início da sua carreira. É, provavelmente. Muito provavelmente. Não sei se eu tenho. Às vezes a gente não percebe, né? Mas provavelmente sim. Mas é isso, gente. A gente vai fazendo o que a gente pode, né? Pessoal, mais alguma pergunta? Pode mandar novamente. A gente trouxe coisas bem importantes aqui para a gente pensar sobre identidade, sobre representatividade. São coisas que a gente pode ir aprofundando com o passar do tempo também, né? Porque são coisas que parecem ser simples, mas elas são super profundas. E pode falar de uma coisa como a sociedade está organizada. Né? E o que a gente precisa modificar na sociedade para deixar ela mais justa, né? Mas realmente mais diversa. É um pouco isso, né? Esse caminho. Maria Vitória, do CAPS, pode abrir o microfone. Oi, professor. Bom dia, né? Seja bem-vindo novamente. Já que tu tocou no assunto de pensar numa sociedade, eu estava com uma dúvida aqui e quem sabe tu pode me elucidar. Qual que seria o impacto, então, na nossa sociedade do machismo, dessa nossa sociedade patriarcal, a sociedade capitalista, que reforça, né, esse preconceito ao público que foge da normatividade, porque o próprio capitalismo ele já reforça esse preconceito com o diferente, com o único. Qual que é o impacto? É isso? Como que essa nossa sociedade, do jeito que ela é, machista, patriarcal, capitalista, como que ela interfere, né, nesse fenômeno, digamos assim, do preconceito contra o público que não é normativo? Eu não sei se eu entendi a pergunta, mas tudo que eu mostrei até agora, né, acontece na nossa sociedade. Então, de alguma forma, ela permite ou facilita essa violência, essa exclusão, tudo que eu falei, né? A morte, a dificuldade de acesso à saúde, dificuldade de acesso à educação, tudo isso está acontecendo agora, do jeito que a nossa sociedade está estruturada. Então, qualquer efeito é o efeito que a gente está vivendo. Esse efeito totalmente devastador, né, que a gente está vivendo. Não sei exatamente qual que era a tua dúvida, mas o que eu consigo falar é isso, assim. Eu acho que é isso que a Alana trouxe ali no chat também, que todas essas violências, elas estruturam, né? É como se fosse uma coisa que vai gerando a outra. Eu queria entender como é que a gente romperia essa também. O que veio primeiro, assim, da história? Como que aconteceu essa bola de neve, né, que a gente vive hoje? Aí é um papo para outra conversa, assim, mas a gente consegue pensar, então, tem várias perspectivas, né, essa perspectiva do próprio capitalismo, né, se tu olhar, fazer essa análise materialista histórica, dá para fazer uma análise, assim, como que o Brasil foi formado, né, todo o processo de colonização, toda a forma que o Brasil foi dividido depois, como que são, quem que está nos lugares de poder e como esse poder também foi herdado, né, e até os lugares de exploração também herdados. Eu acho que é um pouco dessa história. E vocês podem fazer um. Agora, eu não vou contar essa história para vocês hoje. Desculpa. Eu sei que vocês querem trazer esses assuntos assim, mas se vocês quiserem falar, eu tô aqui para ouvir. Mas a colonização, a escravidão, né, toda a organização patriarcal, por aí, nesse caminho. Desculpa não poder falar muito mais sobre isso, assim, Maria Vitória, mas tem um caminho para se percorrer aí, né?
Eu compreendo. Podemos seguir? Acho que agora o Daniel pode fazer a pergunta, abrir o microfone. Vocês estão me ouvindo? Uhum. Tá. É que às vezes o microfone dá uma travada aqui. Só fazer um comentário sobre a última fala ali não lembro o nome da menina que falou agora. Tudo as coisas que foram faladas hoje me remeteu um pouco, me levantou uma questão na cabeça, assim, né? Que recentemente eu li o livro Realismo Capitalista, do Mark Fisher, e nele ele coloca uma questão ainda do Frederick Jameson, do capitalismo como uma massa amorfa que vai se metamorfoseando e se apropriando de questões que vão surgindo, como essas lutas por igualdade, por afirmação de identidade, etc. E me veio na cabeça a questão do pink money, black money, essas questões, né, que o próprio neoliberalismo ele incorpora essa luta por uma visibilidade, por uma validação de outras formas de existência e mantém a estrutura de exploração, a estrutura de violência através de levantar algumas pessoas, alguns grupos que nada mais faz do que intensificar e criar novos mercados para o capitalismo. Mas, enfim, a minha pergunta ia para mais ou menos para uma outra direção, assim. Que uma coisa que me incomoda muito quando a gente está conversando sobre essa questão de, vamos dizer assim, criar meios para que a nossa sociedade possa aceitar e conviver com outras formas de vida, né? Com outras formas de existência que não essa conservadora que a gente tem, né? E uma coisa que me incomoda muito quando se fala sobre isso é que sempre vem alguém falar, a gente tem que educar as crianças para o futuro, isso é papel para as próximas gerações. A minha geração já não vai, já não está mais na luta, etc, etc. Só que não adianta você falar uma coisa na escola para a criança chegar em casa, ser reprimida pelos pais e viver numa sociedade onde majoritariamente ela vai ser reprimida por ter aquelas posições. Então, quando essa criança estiver numa fase adulta e for, vamos dizer assim, atuar socialmente, politicamente, ela já vai estar com essa coisa incrustada dentro dela, desse preconceito, dessa repressão, Então, eu fico pensando, né, que contraponto a gente poderia colocar quando as pessoas mencionam essa questão do a minha geração já fez o papel dela, isso, a gente tem que educar as crianças para o futuro. Só que se a gente não educar entre aspas, né, dialogar e estimular o processo de conscientização, que a conscientização vem da própria pessoa, né, você não conscientiza ninguém, mas como lidar com isso, assim? Não sei se você já pensou sobre isso, ou alguma coisa nesse sentido. Uhum. Sim. Muito, muito legal, Daniel, tu traz, assim, né? Foi trazendo várias referências, né? Mas, assim, LGBT não é um nicho de mercado, né? Tem uma transformação do movimento em um nicho de mercado, e eu não trouxe isso para vocês porque eu acho que essa não é a questão, né? Então, é para a gente olhar para a política pública, como a gente organiza a nossa sociedade, ó, e como a gente consegue ouvir isso, né? De novo, voltando para o nosso papel de psicólogo, como a gente consegue ouvir isso, né? Aí, sobre a educação, eu sei que a Bell Hooks, né? Bell Hooks é uma autora que trabalha bastante sobre isso. Ela tem bastante ensaios para pensar sobre isso. Talvez seja uma boa pesquisada e dar uma olhadinha no trabalho dela. Gosto muito da Bell Hooks. Só vou dar referência também. Vocês trouxeram referência, eu vou dar também. Assim. Mas é isso, né? O LGBT não é um nicho de mercado.
É um grupo que se uniu por uma questão opressiva e tem uma resistência agora de trabalhar a luta por direitos e uma luta por igualdade, né? Equidade. Uns comentários no chat, a Bianca coloca o mesmo pensamento de que agora que envelheci não mudo mais. As pessoas acham que se cristalizam em alguma forma de vida e jogam a responsabilidade para quem está chegando agora. Não faz sentido. Uhum. Sim. A Ana Cristina coloca agora por último, se venho de uma família homofóbica ou racista, como serão minhas crianças? Eu acho que isso é uma pergunta retórica, né? Mas é bem isso mesmo, né? É bem isso. E aí é nosso papel, né? Que a gente está no lugar de poder, né? O lugar de psicólogo. O lugar de psicólogo é um lugar de poder, então tem todo esse lugar que a gente pode também trabalhar para transformar isso. Tá mudo, Eduardo. Tá mudo. Desculpa, prof. A Ana fez um comentário enquanto o prof respondia a pergunta do Daniel. Prof, também ocorreria a secção de tudo em nichos, trazendo mais segregação ainda, ou não? Aí depende de como a gente vai organizando, né? Não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Não sei. Depende qual que é o objetivo de fazer um nicho, né? Para que é nicho? Nicho é para quê? Né? Para vender? Se for para vender, claro que vai criar mais segregação, né? Se for para deixar as pessoas mais desunidas e desorganizadas, também. Então, tem um processo de desorganização intencional também da sociedade, né? Sim. A Sheila da Silva traz um comentário nas nossas relações, reflexões, diálogos, enfim, nas interações o tempo todo, independente da faixa etária, estamos produzindo sentidos para as coisas, inclusive para a diversidade. Então, podemos estar atentos à nossa prática enquanto estudantes ou profissionais, quais sentidos estamos ajudando a produzir. Isso mesmo. A Beatriz, do CAPSE, cabe pensar que a educação acaba por ter 3 fontes de influências: família, escola, sociedade, que entra cultura e meio, e é a nossa geração que educa a próxima. Eles usarão como base o pré-existente, então cabe a nós, como um todo, desconstruir, e acredito que questionar o que nos é colocado seja um passo essencial. Uhum. Sim. O professor quer comentar alguma coisa? Não, é isso mesmo. Uhum. É um trabalho de contínuo, né? A Angela Davis sempre fala sobre isso, né? Ela fala sobre. Tem o título do livro dela, né? Liberdade é uma luta constante, né? E é muito isso. A liberdade, a educação, a ética. A gente não para. Sempre tendo que se esforçar. A Carolina traz que Desconstruir. sobre o tema da palestra tem a ver com isso, né? O afeto só é redirecionado aos iguais. Ao diferente normalmente é direcionado indiferença ou pena. E a pena não traz dignidade. Não, a pena não traz dignidade, mas o afeto, depende de qual afeto estás falando, né? Tem os afetos positivos e afetos negativos, né? Então, tem uma organização aí. De novo, a Bell Hooks trabalha bastante sobre isso, assim, eu gosto muito do trabalho dela. Às vezes vale a pena dar uma lida. Isso aqui tem um livro novo dela que saiu também, bem legal, sobre o amor, né? Super legal. Que aí fala sobre afeto mesmo, né? Mais alguma questão, pessoal? Mais alguma pergunta? Alguém quer levantar a mão para fazer a pergunta? Mandar aqui no chat. Sim. Prof, quer fazer mais alguma indicação? Não, eu acho que vale a pena dar uma olhadinha depois nos slides, quando vocês publicarem aí, tem umas referências ali, né? O próprio Rafael, tem a Bell Hooks, como eu trouxe, né?
Então, é mais ou menos isso. Paulo Barros também, assim, de cabeça foi que eu me lembrei, assim. A Butler, né? Butler tem bastante coisa legal sobre gênero. Agora ela mudou um pouco, né? A foco dela, mas o trabalho de gênero dela é bem legal. Ah, bastante gente. Bastante gente. Tá lá. A Sim, Carolina afeta no dos sentido Santos. do cuidado, Carolina, sim, é. Uhum. Isso. Aí, assim, aí tem essa coisa da indiferença, né? Total. A Webner quer fazer uma pergunta. Pode falar, Abner. Professor, bem-vindo à instituição, né, primeiramente, e obrigado pela presença. Eu estava pensando, enquanto tu fazia a tua fala, né, durante a apresentação, sobre uma pesquisa que tu trouxe ali, que vai falando sobre os efeitos que vêm vindo nas pessoas LGBTQIAP+, por exemplo, de compensação, etc. E aí eu queria que tu comentasse um pouco mais sobre o quanto isso está consciente para a pessoa, sabe? Assim, na tua prática clínica, o que tu foi percebendo, comentar mais sobre isso. Ah, chegar nisso daí, Abner, é difícil. Assim, na prática clínica é difícil, porque tem todo um processo aí, né? Para entender. Primeiro, entender o que está acontecendo, entender o que está passando por mim, né? No processo clínico também tem muito aquele processo da saída do armário, sei lá, né? Dessa coisa de se assumir também. Tem muita coisa. Essa coisa da compensação, geralmente, na minha experiência, não é uma coisa tão dita. É muito feita, mas não é tão dita. Mas é por aí, assim, a gente pode ter um pouco de olho nisso, mas a gente tem que esperar o momento certo para conseguir fazer uma intervenção nesse sentido, né? Tudo com muito cuidado, muita delicadeza, né? Mas eu achei bem legal esse dado que ele conseguiu coletar das entrevistas, né? Da entrevista ele já conseguiu pegar isso, mas na clínica eu acho que demora um pouquinho. Fica de fundo, exatamente. Não sei se é mais ou menos isso que tu queria que eu falasse, mas fica de fundo. Para fechar, acho que vamos deixar essa última pergunta do Ricardo. Professor, as religiões, em especial o cristianismo, teria influenciado na construção de uma cultura de preconceito? Acho que deu uma travadinha. Eu travei? Tá me ouvindo? Estou ouvindo agora. Estão me ouvindo? Ah, travou, foi o Eduardo. Essa pergunta, Ricardo, é para outra construção teórica aí, né? Porque não é uma questão de religião, né? Mas como se organiza uma sociedade a partir de uma moralidade, né? Então, a nossa moralidade tem uma organização também, né? Que a gente pode dar uma aprofundada, né? O Brasil é muito plural também no termo religioso. O Daniel já deu outra referência aí. Mas aí vale a pena dar uma estudada para fazer uma compreensão aí mais aprofundada. Assim. Estão me ouvindo agora? Uhum. Sim. Então, se não temos mais perguntas, nem no chat, nem levantaram a mão, acho que a gente pode encerrar por aqui, prof. A não ser que o prof queira fazer mais algum comentário, um fechamento da fala. Uhum. O pessoal está comentando aqui no chat, né? Lembrando, eu trouxe um olhar de fundo para a gente pensar várias questões. Vocês estão ampliando muita coisa, a gente não dá conta numa conversa só. Mas bom que tem muito disparador, tem muita coisa importante que vocês estão trazendo. Então, fico muito feliz de estar participando desse diálogo, dessa troca. Obrigado de novo pelo convite. Foi muito bom estar com vocês. Espero que daqui a um tempo a gente consiga estar ao vivo, né? Com saúde e com muita força. A gente continuar aí trabalhando, pensando criticamente, desconstruindo o que precisa desconstruir. Sim. Prazer conhecer vocês. Eu acho que a sua palestra foi bastante instigadora, teve bastante perguntas, o pessoal ficou bem participativo.
E mais uma vez, muito obrigado pela palestra, por aceitar o convite e muito bem-vindo à universidade. Valeu. Espero que tenhamos outras oportunidades para continuar o diálogo, né? E obrigado pelo pessoal que participou, fez muitas perguntas, inclusive. E a todos os participantes, o link da chamada. E eu acredito que seja isso, professor. Muito obrigado. Obrigado, parabéns para o CA, parabéns por esse evento tão massa. Parabéns mesmo. Para os participantes, a gente continua à noite com a palestra no formato de mesa redonda, só deixa eu pegar o tema aqui, Descolonizando a Psicologia Latino-Americana entre Resistências e Insurgências. Começa às 7 horas da noite em ponto, pessoal.